gente discorrer um pouco do assunto, nós vamos usar a crença, que é um dos pilares do Legacy, do programa Legacy. Estão te dando oi do Peru. Desde Peru! Estão te mandando oi também, Sra. Bárbara. A mesma pessoa, chama Kelly Lavazza. Ah, sim. A Kelly tá sempre com a gente. Olá, Kelly. Kelina. Kelina? Kelila, então. Kelina. Ah, sim. A Kelly tá sempre com a gente. Olá, Kelly. Tá, boa. Bom, já vou começar então, gente. Primeiro, eu queria falar para vocês, essas lives, elas começaram com um propósito, e o propósito delas era informar os nossos alunos, até os alunos da TA Morumbi. Tá? E como já, a informação já foi passada para eles, eu queria continuar com a live e trazer um propósito um pouquinho diferente, tá? Que era o propósito agora eu vou continuar depois com essas lives futuramente, aproveitando a quarentena, que as pessoas estão um pouco mais em casa, vou trazer uma mensagem para vocês, tá? Vou discorrer sobre assuntos que são interessantes de a gente pensar e aproveitar esse momento de reflexão que a gente já passa por ter mais tempo livre, o tempo está um pouco mais lento, é o que parece, porque todos estão em casa, todos estão parados ali, né? Então o tempo ele muda um pouco, ele está um pouco mais lento. Então o propósito da live hoje, dessas lives vão ser trazer lições de vida para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer reflexão, é um momento de reflexão, tá? Então trazer coisas filosóficas, e em nenhum ponto eu vou tocar sobre religião ou política, para que eles são mais fanáticos, não vou tocar nesses assuntos, não porque eu não acho que devem ser discutidos, eu acho que esses dois pontos são muito legais, inclusive, de discutir, mas não é o propósito da live. O propósito da live aqui, eu quero tentar passar uma palavra, que essa palavra ela toca no coração de todos vocês que estão aqui comigo assistindo, tá? E vocês que vão assistir futuramente depois, a live vai estar pelo Instagram, o meu, e o da TA vai estar por 24 horas, eu vou deixar ela salva, e vai estar no YouTube também, na página da TA Morumbi vai estar gravada também, aí vai ficar full time, para quem quiser acompanhar, ou se alguma palavra tocou muito vocês acham que tem que compartilhar com alguém, vocês podem mandar depois e enviar para as pessoas próximas de vocês. Eu acho que às vezes uma palavra ali que toca no coração de alguém pode ajudar nesse momento que para alguns pode ser um momento muito ruim, um momento de angústia, um momento de medo, um momento de ansiedade. Então talvez algumas palavras que a gente vai tocar aqui possa tocar o coração de alguém que você conhece também. Então convide para essas lives, na quarta-feira que vem tem de novo. A princípio vai ser vou manter a semana que vem com certeza, na outra semana eu vou programar, talvez eu mude a data ou o horário, mas a princípio 8 horas na quarta-feira que vem, convide seus colegas, minha família está participando também, tem minhas tias, minha avó participando, meu avô, então convide a galera aí que estiver disponível para poder conversar um pouquinho com a gente e vocês também poderem junto comigo aprender, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar, vão me falando aí caso... Tá? Alguma dúvida? O quê? Você quer saber de dúvidas? Se alguém falou alguma coisa, me comentem, eu quero interagir com ele, só que eu não consigo acompanhar 100% do tempo, então... Falou, ótima ideia, professor, vamos adorar, aprender e refletir. Perfeito. A ideia hoje também a ideia é essa, eu vou passar alguns pontos que eu filosofei, que eu reflexionei, e eu vou passar para vocês, eu quero que vocês compartilhem comigo também as ideias que vocês tiverem também, tá bom? O assunto, como eu falei, é ego versus altruísmo, tá? Esse é um tema bem pertinente, né? O que eu coloquei aqui para começarmos, Tá meio ruim isso aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se aqui tá bom. Não, é só para eu ler aqui, tá? O que eu coloquei aqui para começar, o que eu tava pensando sobre esse assunto é que tanto o ego quanto o altruísmo, ele se revela em momentos extremos, de uma maneira um pouco mais aberta, você consegue ver melhor em momentos extremos. O que eu quero dizer com isso? Como nós estamos passando agora, então ficou muito nítido para mim que agora aquela pessoa que tem mais forte o ego, mais forte do que o altruísmo, está expondo isso com mais clareza nesse momento. Assim como a pessoa que já tem o altruísmo bem alimentado em si, está expondo isso também para todos, assim, de uma maneira um pouco mais aberta. A gente consegue visualizar mais claro tanto o ego quanto o altruísmo nesse momento, porque eles se apresentam em momentos extremos, então guerras, crises, dificuldades em qualquer âmbito, em qualquer esfera social, né? Seja a esfera macroesfera, microesfera, pequena esfera, em qualquer esfera social, ela se apresenta com mais clareza quando mais se precisa. Então são momentos extremos, momentos de estresse social
elas aparecem com mais evidência, tá? E tem um provérbio chinês que eu vi um tempo atrás e eu gostaria de passar para vocês também, para vocês refletirem sobre isso. É um provérbio chinês que é assim: dentro de nós temos dois lobos. Um lobo representa a maldade, o ego. O outro, a bondade e o altruísmo. E os dois crescem dentro da gente. Aí a pergunta que fica: qual cresce mais dentro da gente? É bem simples. O que a gente alimenta é o que cresce mais. Então nós temos que tomar bastante cuidado e refletir sobre isso, de como que a gente vai fazer para alimentar o lobo que a gente quer. Eu acho que o que todos nós queremos e temos vontade, pelo menos as pessoas que eu convivo, graças a Deus, eu sou grato por ter pessoas muito boas ao meu redor, minha família, meus amigos, meus alunos, que fazem parte quase da minha família, né? E eu sou muito grato por ter essas pessoas perto de mim ali. Então eu acredito que todas essas pessoas que estão ao meu redor, elas querem o bem, elas querem ser bondosas. Então querem trazer o altruísmo à tona para poder... Então, como que a gente faz para alimentar isso? Senhora Silvia perguntou, pode explicar o que é ego e altruísmo? Claro, o ego é que eu vou pôr na forma que eu vou explicar hoje, tá? Da maneira que eu vou explicar hoje, tem outras definições, outros termos, tá? O que é o ego? O ego é o que te faz olhar para si, tá? Então, você tem o que é uma atitude, para descrever bem, para deixar bem ilustrado, o que é uma atitude egoísta? Uma atitude egoísta é você não pensar no próximo, você pensar antes do que no próximo a si mesmo. Tá? Isso é um ato de egoísmo. Então, um exemplo claro é um ato bem egoísta é você estar com um carro e você tem a pista de pedestres e você não deixa a pessoa passar porque você está de carro, você tem o poder de estar no carro e você tem a obrigação ali, o dever civil de você abrir espaço para a pessoa passar. E você não deixa, isso é uma atitude egoísta. Você deixar de ajudar, se você pode ajudar, é uma atitude egoísta. Já o altruísmo é ao contrário, é você pensar no outro até mesmo antes de si próprio. Tá? Eu lembro um ato de altruísmo muito legal, que eu lembro de coisa de infância e até hoje isso ficou bem marcado para mim. Meu avô falecido, né, meu avô de parte de pai, ele era uma pessoa, eu considerava ele uma pessoa muito altruísta, assim, ele sempre se doava aos outros. Ele tinha muitos defeitos, mas uma das qualidades que ele tinha bastante... Deixa eu ver aqui que travou aqui. Acho que o YouTube travou. Por quê? Não sei, depois eu vejo isso. Então a atitude que eu vi dele, que eu achei muito legal, assim, e foi uma atitude que eu vi quando eu era pequeno, então eu não entendia muitas coisas, mas essa eu entendi bem. Um cara amigo dele, ele encontrou com um amigo dele na rua, eu tava caminhando com ele na rua, acho que ele tava me levando pro colégio, alguma coisa assim. E caminhando na rua com ele encontrou com um amigo dele, você via nitidamente que ele não tava muito bem. Você via que a pessoa tava meio mal assim, daí o meu avô Edilson, né, que é o avô de parte de pai, já falecido, ele perguntou pra ele, cumprimentou, né, aquela coisa de amigo. E aí perguntou, você não tá muito bem não, né? Daí ele falou, putz, cara, eu não queria falar nada, mas eu não tô realmente muito bem não. Aí meu avô falou, por que você não tá muito bem? Ele falou, cara, eu tô desempregado há um tempo, acabei perdendo o emprego e acabou que todas as minhas finanças eu não soube gerenciar as minhas finanças e eu acabei que eu tô na pindaíba. Aí meu avô falou, ele até pediu assim, muito humilde pro meu avô, falou, putz, eu sei que é meio chato pedir, mas se puder me ajudar. Aí meu avô abriu a carteira e falou, não tenho muito, mas eu vou ver o que eu tiver aqui, eu posso te ajudar, de repente, que eu puder ajudar. Aí meu avô abriu a carteira, ele tinha 20 reais há uns, eu tinha 8 anos, deve fazer uns 18 anos atrás, 19 anos atrás. Ele abriu a carteira, ele tinha 20 reais, 20 reais na época era bastante, assim, era como equivalente a 50, 60 reais hoje. Tirou os 20 reais assim da carteira, só tinha os 20 reais, a nota de 20, deu pro cara, o cara falou, não, cara, mas você tá só com essas 20 reais na carteira aí, não vai te fazer falta? Ele falou, não, eu acho que vai fazer mais pra você. E ele deu tudo que ele tinha ali naquele momento pro amigo dele pra ajudar. Eu achei isso um ato que é bem infantilizado a situação, mas é uma situação que me marcou muito na infância, porque se você pegar muitas pessoas que eu já vi, iam falar, não tem não, muitas vezes tinha até mais do que meu avô ofereceu ali para ajudar e não dariam, por um ato egoísta, porque não sei quando eu vou precisar, se eu precisar, não sei o quê. Então eu acho que o altruísmo e o ego eu vejo dessa forma aí, tá? É dessa forma que a gente vai abordar hoje, tá? Então o ego,
é você pensar sempre para si, sem nunca pensar para o outro. O altruísmo é você também pensar no outro. Às vezes você pode até pensar para si primeiro, mas pensar no outro já é um ato de altruísmo. O ideal é você pensar no outro antes do que até você, tá? Você pensar à frente, tá? Acho que deu para definir bem, senhora Zilda? Foi boa pergunta, inclusive. Bom, então cuidem o lobo que vocês vão alimentar. Tentem alimentar o lobo da bondade, o lobo do altruísmo, tá? Então vão tentar ajudar, porque a tendência do ser humano em si, ele vem meio que embutido com o ego. Tá? O egocentrismo, ele é natural do ser humano. E a gente tem em vida a missão de tentar superá-lo. Então vamos tentar superá-lo e pôr à frente aí o altruísmo. Como eu falei, os dois estão na gente. A gente tem que alimentar o que a gente tem mais interesse nesse momento para poder trazer à tona e poder evoluir, né? Que é o objetivo. Eu usei aqui hoje o pilar da lição de vida, o acreditar. Eu achei muito interessante, eu estudei bem a fundo dessa vez, eu já tinha estudado, tinha lido, e eu li um pouco mais a fundo. Hoje eu achei muito, muito interessante. O livro Acreditar, é o livro do Legacy, né? Eu vou falar da lição de vida Acreditar, baseado no livro do Legacy, que é um sistema de treinamento de liderança da ATA, e também um pouco da parte mais filosófica. Eu faço parte de um grupo desde 2015, que eu faço parte de um grupo de desenvolvimento da mente. Então a gente tem técnicas de meditação, a gente faz estudos de filosofia, com o objetivo de desenvolver a mente, tá? De potencializar a mente e trazer a evolução humana, tá? Tanto pessoal quanto da sociedade quanto do mundo. A gente vem estudando isso desde 2015. Tem alguns alunos que eu já indiquei e estão treinando também no mesmo lugar do que eu. A senhora Bárbara, né, para quem não conhece, é minha mãe. Ela também está junto comigo desde então. A Silvia Bianca, minha irmã, também participou, e esse ano, se Deus quiser, logo vai estar concluindo outros cursos mais avançados. Então esse é eu vou tentar fazer um compilado entre o Legacy, que eu achei interessante, fantástico, muito completo, e o que eu já conheço de filosofia daquilo que eu venho estudando, tá? Então vou fazer um compilado dos dois ali para um complementar o outro. Eu espero que vocês gostem bastante aí e achem bem interessante, tá? Quem mais está online aí que eu conheço? Tem alguém que eu conheço aí? Nossa, tem um monte de gente. Thales, Reneite, Slene, Felipe. Não, o Thales aqui, já viu? Você tá vendo mesmo, Bi? Você tá vendo a arte? Não, ela tá vendo É mesmo. que ela também tá vendo daqui. Tá, eu vou pôr aqui então o primeiro, o que a gente acha, o que a gente define como acreditar, ou crença, tá? A crença para nós, eu escolhi esse assunto, esse tema, porque ele abrange todos os outros, tá? E eu nem consegui compilar todas as informações para passar para vocês hoje. Pode ser que eu tenha que fazer até uma outra live na quarta-feira que vem, eu faço um complemento a essa, porque essa tem bastante conteúdo e quanto mais eu lia, mais eu achava interessante, mais eu tava gostando. Então, eu acho que vai caber bem, tá? Só antes de eu continuar aqui e começar a parte da lição de vida, eu vou só tentar consertar aqui o YouTube, que eu não sei o que aconteceu. Querida Sofia também tá online. Vanessa, Sheila. Não tá dando. Olhem no WhatsApp aí alguém de vocês pra ver se tem alguém que não tá. Se tem alguém no YouTube. Se tiver alguém no YouTube, não vai dar, porque eu vou ter que cancelar aqui porque deu alguma coisa errada. Mas tá gravando, eu vou deixar gravando daí. Então ele tá sem o streaming, mas vai estar gravando. Enfim, vou deixar aqui gravando. Tá, então vamos lá. O que é acreditar pra gente? Ou crença, né? Acreditar no sentido de crença. Achei muito interessante, é muita coisa, é tanto conteúdo ali fantástico que eu queria passar tudo pra vocês. E pra não atropelar tudo e tentar fazer isso rápido, eu vou tentar dividir em duas partes. Tem a parte que eu vou falar agora e depois eu tento complementar depois numa outra live, tá? A gente monta numa outra live aí, tá? O acreditar para nós é dizer sim, eu posso, tá? Então aquela coisa de você sim, eu posso, de eu querer, de eu buscar, é o que nós definimos como acreditar, ou crença, tá? Então crença é aquilo, sim, eu posso. Pensem no sim, eu posso, vocês vão ver a definição plena da crença, tá? O sim, eu posso que a gente usa na TA, principalmente, é a definição plena, mais clara, objetiva do que é a crença para nós. Então, crença para nós é tudo, a gente consegue, sim, eu posso, tá? As nossas crenças, elas são definidoras de nós mesmos, elas definem o que a gente crê, o que a gente acredita, elas definem a nós, tá? E tem vários níveis, eu vou falar isso mais pra frente aqui.
Tá? A crença positiva, tanto quanto a crença negativa. Tá? Elas influenciam como nós nos portamos. Então, crenças negativas, crenças positivas que nós temos, são crenças que nos fazem quem somos em si. Tá? Sério, ele falou que a sua stream tá funcionando no YouTube. O YouTube tá funcionando? Tá assistindo por aí. Ah, beleza. Então aqui não tô conseguindo. Pra mim não parece que não tá. Ela tá escrito, este vídeo foi removido. Ixi. Sério, ele falou que É, que deve estar atrasado pra ela, daqui a pouco deve fechar o stream. Eu vou deixar gravando, porque no pior das hipóteses, depois provavelmente vai estar gravado, aí a pessoa vai poder ver depois. Tá? Então é isso. Então as nossas crenças, é importante vocês verem essas definições para depois a gente poder discutir. Eu vou querer saber a opinião de vocês também, casos e exemplos, tá? Então a crença, o que a gente acredita é o que a gente manifesta. Então o que a gente manifesta é quem nós somos. Então aquilo que a gente acredita é quem nós somos, tá? Tem alguns exemplos de crenças positivas e negativas para também descrever, tá? Para vocês terem ideia do que é. A crença positiva, em teoria, é aquela crença que você crê e te faz bem, e te faz o bem, tá? E as crenças negativas são aquelas que te fazem mal, te bloqueiam de certa forma, tá? Então eu pus alguns exemplos aí, e nessa hora eu quero que vocês interajam comigo, tá? Tanto na TA aqui quanto no meu. A crença, vou começar pela crença negativa, tá? Tem algumas que são bem clássicas, tá? Por exemplo, quebrar espelho dá 7 anos de azar. São crenças supersticiosas, né? Eu coloquei algumas, essas são bem fáceis. Então, quebrou o espelho dá 7 anos de azar. Essa é uma crença que eu acho pra mim negativa. Por quê? Porque você quebra o espelho e depois você fica super preocupado. Nossa, eu vou ter azar. É qualquer coisa que acontece com você, você fala, foi por causa do espelho. Tá? E essa crença, ela fica em você enraizada e você leva isso pra frente e muitas vezes não é uma crença que vai te fazer bem. Independente se ela é verdade ou se ela não é verdade, ela não vai te fazer bem. Por isso que eu coloquei ela como negativa. Inclusive, você acredita tanto que acaba acontecendo a mesma coisa. Sim, exatamente. A crença, como eu falei, elas definem a sua realidade. Então, aquilo que você crê, seja superstição ou não, ela vai te fazer... Vai se tornar real. O que mais eu coloquei aqui? O gato preto... esses são supersticiosos. Tem umas crenças que são impostas pela gente, pela sociedade, tá? Essas são os níveis que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, que é, por exemplo, você não é capaz de fazer isso, você não nasceu para isso. Aquela crença de, você tem que nascer para isso para você ser capaz de fazer alguma coisa, sabe? Tipo, nossa, o Neymar nasceu para isso, o Pelé nasceu para isso, exemplo do futebol, tá? Em certa forma, tem pessoas que têm uma predestinação a isso, né? Uma predisposição, na verdade, a isso. Tá? Elas não foram predestinadas, são predispostas, elas têm facilidade. Mas não quer dizer que qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa. Se você quiser um dia ser astronauta, você consegue, mas você tem que acreditar. Se você quiser, então, esse tipo de crença é uma crença bem comum também que a gente encontra na sociedade, que é, você não nasceu para isso. Você não presta para isso. Essa também é super comum e ela te limita, por isso que eu pus ela como negativa, ela é uma limitante. Porque aí se você acreditar nisso, nessa crença que te é imposta, e você acreditar nisso também, você se autoimpor isso também, você vai ter limitações, você vai se limitar. A senhora Kelly falou que ela sente isso quando ela não consegue quebrar madeira, que ela sente que não nasceu pra isso, né? Pode ter certeza que qualquer um consegue quebrar madeira, senhora. Você entende bem português, né? Eu sei que seu marido acho que é brasileiro, né? Então eu vou falar mais lento para tentar, caso você não entenda muito bem o português, mas o quebramento de madeira é uma das ferramentas que eu uso, inclusive, para trabalhar isso, a capacidade da pessoa se sentir capaz de fazer as coisas, porque eu já ensinei de pessoas de criança a adulto, a idoso, e todos conseguem quebrar. Eu acho uma maneira deles quebrarem. E a madeira é um obstáculo, né? Você tem duas opções quando você tem um obstáculo difícil, é você tentar, e tentar, 3 pontinhos, até conseguir, ou desistir. E aí você não vai conseguir. Mas se você tenta, uma hora você vai conseguir. Então você tem que treinar ali a resiliência, tem que treinar ali a determinação, que você vai conseguir. Mas tem que treinar para isso. Todos são capazes, mas tem que acreditar. Tá bom? É o que a gente está falando um pouquinho hoje, tem que acreditar. Vocês todos são capazes. Se você acreditar, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, que é você acreditar em si mesmo. Você tem que acreditar em si mesmo. Se você acredita em si mesmo, as pessoas ao redor vão acreditar também em você e isso te dá força. Tá bom? A gente vai falar isso daqui a pouquinho, vai falar sobre isso também. Tá? Mas boa colocação.
Onde eu parei aqui? Agora os positivos, né? Tem aquelas máximas, né? O brasileiro não desiste nunca. Isso eu vi como uma crença positiva que nos é imposta. Por quê? Porque você fala, nossa, eu sou brasileiro, então eu não desisto, então eu não vou desistir. Isso te faz, te põe uma coisa positiva, uma coisa de capacidade, te ajuda. Tá? Então, dessa forma eu vi essa como uma positiva, uma máxima aí que a gente encontra, né? Essa da Disney, eu acho, né? Do Walt Disney. Os sonhos se tornam realidade. The dreams coming true, coisa assim. Tá? Também é uma coisa positiva. Mas isso é ilusão. Não. Da sua crença, para quem fala isso, na sua crença é uma ilusão. Mas não é. Se você acredita que os sonhos se tornam realidade, eles se tornam realidade. Mas você tem que acreditar. Tem que crer. Tá? Tudo aquilo que a gente crê, a gente consegue transformar em realidade. Mas tem que crer de verdade. Existe um poder muito forte que nós mesmos temos de materializar tudo o que a gente quer. Qualquer coisa que a gente quer, a gente consegue materializar. Como que a gente materializa as coisas? Crendo. Duas coisas que potencializam ou diminuem a sua potência de materialização. Você crer, uma crença, você tem que ter muita vontade. Se você tiver muita vontade, uma vontade real, você consegue. Agora, o que te trava? Esse é o acelerador. O acelerador é crer. O freio. O que é o freio? Conflito. Tá? Normalmente as pessoas não quebram madeira, usando já o exemplo da senhorita, qual é o nome dela mesmo? Kelina, da senhorita Kelina. Se eu estiver falando errado, nos corrija, tá? Senhora Kelina, nos corrija se estiver errado, tá? Uma coisa que faz a pessoa não quebrar a madeira é conflito. É o principal que faz a pessoa não quebrar a madeira, é o conflito. Deixa eu achar aqui, tá me atrapalhando isso aqui. É conflito. Então você pega a madeira, põe a madeira lá na sua frente. Aí você pega lá e você olha pra madeira e você fala, nossa, pra quem não é do taekwondo que me segue aí, tá entendendo nada, mas a madeira é pra quebrar. Aí tem a madeira lá, você olha e você fala, nossa, eu ponho a madeira preta na frente de alguns alunos, que é a madeira mais dura, o aluno fala, nossa, mas eu não vou conseguir quebrar, ela é muito dura. O que a gente colocou aí? Conflito. Nossa, mas eu nunca fiz, mas vai me machucar. Mas conflito. E aí o que acontece? Vamos supor que essa mão aqui representa o desejo real, que é a vontade, o crer, acreditar. E esse aqui é o conflito. Aí eu quero quebrar madeira preta. Se eu quebrar madeira preta eu vou me sentir melhor. Beleza, então vamos pôr esses dois aqui. Aí você vem, nossa, eu não vou conseguir porque eu sou fraco. Vai me machucar. O que as pessoas vão pensar de mim se eu não quebrar? O que mais que dá pra fazer de conflito aqui? Eu nunca fiz isso antes. Isso é só pra faixa preta. Então, qual que tá mais poderoso aqui? O desejo real ou o conflito? O conflito vai destruir o desejo real. O que você tem que fazer? Para você conseguir quebrar madeira, esse é o segredo. Você aumenta o desejo real e zero conflito. E puf! E aí você ganha. Esse é o segredo para você conseguir o que você quiser, materializar o que você quiser. Qualquer coisa. Eu garanto para vocês, se vocês tiverem muita vontade, uma vontade de coração, de verdade, sem conflito nenhum, vocês conseguem. Vocês conseguem. Tá? Isso serve para tudo. Para madeira é um exemplo. Tem mais coisa aí? Não dá. Mas tem um do Papai Noel, né, também. Que eu acho que é bom, porque ajuda você no altruísmo. A senhora Bárbara colocou um exemplo dela, que ela quis compartilhar. Deixa vocês compartilharem também. Se tiver alguma crença que vocês vejam como negativa ou positiva, que vocês já passaram, que vocês já viram, compartilhem aí com a gente também. Para vocês interagirem com a gente, eu quero, não só eu falar, eu quero que vocês falem comigo também. Tá? Ela falou, por exemplo, Papai Noel. Papai Noel para ela é uma crença positiva, certo? Sim, porque você está doando algo para alguém. Tá, porque aquela máxima do Papai Noel, aquela crença envolvida em cima do Papai Noel, ela te faz, de uma certa forma, ela te incentiva a dar. Depende do que você dá, você se sente meio que na obrigação de dar. E quando você dá, você recebe em troca, porque é um ato, de certa forma, incentivado a fazer. Não é uma coisa que ainda sai de si, na maioria das vezes, porque fala, Natal eu tenho que dar presente. Mas mesmo com essa certa imposição, quando você dá, você recebe em troca. Não no sentido que, eu dou um presente e vou ganhar um presente, mas você dá, você recebe em troca, não só da pessoa, mas você recebe em troca de todo o movimento universal. E gratidão, felicidade, né? Acaba voltando um sentimento bom. Exatamente, você se sente bem. Para quem já deu com bom coração, a gente falou um pouco disso da gratidão da última live,
Quem não viu, tem no YouTube, no canal da Terra Morumbi, tem a última live lá, a gente falou sobre a autoestima, e um dos pilares lá era a gratidão. A gente fez o exercício da gratidão ali, propus para vocês a gratidão. E é isso, quando você dá, você sente com o coração, você se sente bem. Só quem já fez isso, quem deu com bondade, sabe o quão bom é você doar, tá? Agora vem os níveis da crença. Isso aqui é muito, muito importante, ó. Tá? Se você tem alguém que compartilhou alguma coisa aí, compartilhem com a gente aí, os dois aí, quem... Alguém falou saludos, professor, mas tá leadership taekwondo. Saludos! Depois diga seu nome. Vanessa Savana entrou. Cheiro Oliveira. Oi pra Savas, minha tia Savana, minha tia Vanessa. Senhor Oliveira, lá de Houston, Texas. Nosso comentarista político e econômico. Tá me ajudando bastante aí na... O Zonta? Acho que é o Zonta. Não sei se é o Zonta, tá? Tizonta. Bom, se alguém colocar, coloquem pra gente crenças que vocês têm, ou que coloquem, depois a gente vai discorrendo durante o assunto. Não tenham vergonha, coloquem aí. Tá, agora os níveis de crença, tá? Essa é muito importante, essa descrição, para vocês conseguirem ter mais compreensão. Na maioria das coisas que a gente estuda dentro da filosofia, a gente estuda as coisas, a filosofia é um estudo de tudo, né? A filosofia ela estuda tudo. E por que ela estuda tudo? Para trazer compreensão, para que você possa compreender melhor as coisas. Compreendendo melhor as coisas, você consegue ter um certo controle melhor sobre as coisas, né? Você não é levado pelo pensamento em comum, tá? Eu compartilhei com vocês umas lives atrás, que no começo dessa pandemia eu fiquei até meio nervoso, assim, meio ansioso, meio estressado, no sentido de, nossa, o que está acontecendo? E eu nem sabia por que eu estava assim. Eu falei, nossa, mas nem fui afetado, nem tem gente... E o que eu pensei? Eu falei, nossa, eu estou sendo levado por um pensamento em massa, estou sendo levado pela mente coletiva. E eu falei, e eu estou sendo levado, e com a consciência de que existe a mente coletiva, o pensamento comum, aí eu falei, não, peraí, não é um pensamento que é meu isso, eu tô sendo levado por um pensamento em comum de todo mundo. Não é esse o meu pensamento, o que eu penso sobre isso? Aí parei, reflexionei, e eu vi que não era isso que eu queria, que eu achava. Então daí pra frente, eu consegui, de certa forma, pensar nisso, e hoje eu faço essas lives inclusive por isso. Esse é um dos propósitos de fazer essa live, porque eu me senti muito angustiado por alguns dias. E pode ser que tem pessoas que estão do mesmo jeito, estão da mesma forma. E foi muito ruim isso, então eu me libertei, eu quero tentar libertar também quem está com essa mesma angústia, esse mesmo medo. A gente vai passar por isso e vamos passar juntos, e juntos vai ser mais fácil, tá bom? O nome da pessoa era professor Yaskoviak. Yaskoviak, de Argentina. Olá, professor. Um grande saludo. Cheiro Oliveira falou que é o famoso efeito manada. Isso, exatamente. Tá? Tem o professor Jaskoviak, também lá na Argentina, está fazendo um projeto bem bacana de videoaula. Ele foi um dos primeiros ali a fazer videoaula, está fazendo um compartilhamento com a galera toda da Argentina ali, está meio que liderando esse... muito, muito bacana o que ele está fazendo lá, hein? Bom, a crença, o primeiro nível de crença é crer em nós mesmos, tá? Então, devemos acreditar aquilo que eu estava falando para a senhora Kelina, nós temos que acreditar em nós mesmos. Só acreditando em nós mesmos, nós somos capazes de conquistar as coisas que nós queremos. Tá? Então, crer em nós mesmos nos dá confiança para conquistar qualquer coisa. Se acreditarmos em nós mesmos, os outros irão acreditar na gente também. Tá? A gente tem que ter confiança. E a confiança nos traz a força que a gente precisa para ser nós mesmos. Tá? Então, a crença em nós mesmos é muito importante. O primeiro nível de crença é crer em si. Tá? O segundo nível de crença é a crença nos outros, tá? O que é a crença nos outros? É, por exemplo, sua mãe, seu pai, seus professores, as pessoas mais próximas que te ensinam, essas pessoas também te dão algumas crenças delas, né? No caso. Então, sua mãe, seu pai, seu professor, sua irmã, elas dão crenças do convívio delas, e elas também, de certa forma, essas crenças te influenciam. Tá? Então você tem que ficar ligado nisso também, porque algumas crenças que você tem talvez não sejam você que tenha acreditado nelas a princípio, você aprendeu elas com alguém próximo de vocês, que é a crença nos outros. Tá? A crença na sociedade, esse é o terceiro nível de crença. A crença na sociedade é
A crença na sociedade é o quê? É diferente um pouco do que crença nos outros, é o seu meio social. Por exemplo, as crenças que tem, por exemplo, na África são diferentes que nas crenças que tem no Japão. Então, por quê? Porque o meio social que ali envolve tem crenças diferentes historicamente. Tá? Aqui no Brasil nós temos um tipo de crença. Então, nos Estados Unidos, outro tipo de crença. Então, são crenças da sociedade, tá? São crenças que aprendemos a partir da cultura que vivemos. Tá bom? O Sr. Oliveira perguntou, crença em si pode ser considerado autoconfiança? Sim, ela é um dos pilares, inclusive, tá? Eu não coloquei os pilares aqui porque era bastante coisa. O conteúdo, como eu falei, eu vou separar em 2 partes e eu vou trazer os pilares na próxima aula, tá? Mas é um dos pilares também. A autoconfiança, se não me engano, é o 3º ou 4º pilar da crença, tá junto lá. Eu não vou abordar os pilares nessa live, vou abordar na próxima live como um complemento a essa, tá? Porque tem tanto conteúdo fantástico aqui, né? Que eu tentei compilar os principais que dão estrutura para a gente poder falar dos pilares da próxima vez, tá? Mas sim, para você ter a crença, para você crer em si próprio, você precisa ter isso. Tá? O Sr. Azevedo também falou que acreditar em nós mesmos também está ligado na autoestima, né, professor? Sim, vocês vão ver, inclusive uma das definições que está no livro da crença, do Legacy, é justamente, a primeira definição que eles colocam é que a crença ela está ligada a todos os outros do círculo da vida, tá? Então, existe um círculo da vida, que são 7 ou 8, não me lembro agora de cabeça, se a senhora Débora estiver presente aí e puder falar. Então, no ciclo da vida, a crença está em todos, ela consegue se linkar a todos. Vocês vão conhecer com as lives aqui todos os pontos, todas as lições de vida, vocês vão ver que, nossa, mas esse está ligado com a crença, às vezes está ligado com a crença. Todos eles têm uma ligação com a crença, tá? Mas está total ligado. Você tendo a sua autoestima em dia, você consegue acreditar em si mesmo. Você é uma pessoa autoconfiante, você automaticamente vai poder ter força, aí você vai te potencializar para você ter a crença em você mesmo, para você acreditar em que você é capaz. E vice-versa, né? Você acreditar em si mesmo faz você ter uma melhor confiança. Um alimenta a outra, né? Acho que uma coisa alimenta a outra. A senhora me falou que crenças limitantes que vêm da família, que passa de geração em geração. Sim, tem muitas. Eu poderia escrever muitas da minha família, só que é muito pessoal. Eu não queria entrar tanto pessoal, porque cada uma de vocês também eu sei que tem. Cada família tem a sua crença, tem a sua maneira de se portar, tem uma crença, assim, crença entre aspas, que ilustra isso. Tem, por exemplo, receitas de família, por exemplo. Tem algumas crenças que, não posso passar receita de família, porque é uma coisa da família e tal. Então tem receita que a pessoa, às vezes, chega na neta, da bisavó até a neta nem sabe por que está fazendo aquilo, mas ela é uma crença que foi passada da família inteira, elas replicam porque faz bem. Se não fizesse bem, talvez não ia ser replicado. Eu tô gostando das perguntas aí, tá sendo bem interessante. Ou você precisa casar para ter vida, sei lá, uma crença que a família geralmente impõe também. Como? Você precisa casar pra você ser alguém na vida, assim, é uma crença que... Isso, essa é uma crença popular, que as mulheres têm essa pressão social, hoje não tá tendo tanto, assim, hoje um pouquinho mudou bastante, mas antigamente era isso, você tem que casar para ser uma pessoa, para ter uma posição social, né? Isso mais para as mulheres, né? Você tem que ser casada para ser alguém, é uma crença também, tá? É uma crença social, né? Eu não vou julgar aqui se ela é positiva ou negativa, eu deixo para vocês. Ver o que vocês acham, tá? Porque, como eu falei, eu não quero entrar em discussão política. Isso entra um pouquinho na discussão política. Apesar de eu adorar, quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp sobre isso, eu adoro. Discutir com você mesmo. Eu gosto de ver pontos. Não é só discutir, porque eu acho chato discutir com quem acha que tem. Eu gosto de a pessoa pôr o ponto dela e ela tentar entender o meu e o dela. Assim fica interessante a conversa. Tá, e o último ponto é a crença no universo. Esse eu achei fantástico, maravilhoso. A definição disso eu achei muito bacana mesmo. Que é a crença no universo. O que é a crença no universo, né? Já deixo bem claro, não é nada ligado à religião isso, tá? Isso são conceitos filosóficos. Nada de religião aí, tá? Tanto é que ela cabe quase... Eu estudo sobre religião também e esse conceito cabe em quase todas têm o mesmo conceito. Tá? Então, o universo, eu não vou falar com minhas palavras, vou falar a definição exata lá, porque eu adorei. O universo é perfeito. É uma ordem perfeita e um conjunto de regras que definem seu comportamento. Mesmo quando parecem injusto ou imperfeito, é sempre perfeitamente justo.
A vida é tão simples quando simplesmente segue as regras. Nossa, isso é fantástico, isso é fantástico. Parece ser difícil de entender, apesar da simplicidade, mas é bem legal isso, tá? É um conceito que, assim, é o uno igual ao todo. Nós todos somos únicos no universo. Não existe alguém igual a mim. Pode ter alguma pessoa muito parecida, mas não é igual. Cada um é individual, cada um faz parte, e faz parte de um mecanismo gigante que se chama universo, que precisa desde as pequenas molinhas lá, dos parafusinhos, né, das engrenagenzinhas, até os grandes motores e tal. Então, todos nós fazemos parte dessa integração. Então, e tem as regras aqui, tá? Que regras que ele está se mencionando, tem as regras aqui, tá? Regras universais, que aí entra na crença universal, né? Essas regras, elas são regras básicas. Se você pegar o histórico de qualquer grande líder do mundo, mundial, da história toda, você vai ver essas regras sendo aplicadas ou a compreensão dessas regras por eles. Grandes presidentes, grandes filósofos, grandes sábios, grandes religiosos, todos eles têm esse conceito bem estruturado, bem formado, e é muito bacana passar isso para vocês, porque é um conhecimento fantástico, eu achei fantástico, assim, até me arrepia de ter aprendido, de ter lido sobre isso aqui e poder passar para vocês, porque eu acho que é uma ferramenta fenomenal. Então, os maiores líderes da história da humanidade seguiram essas regras universais, e tais fizeram a diferença para o tamanho dessas pessoas, tá? Então, essas pessoas que são pessoas muito grandes. Então, ó, a primeira... Oi. A senhora Kelina falou que a filha dela tem muita autoestima, ela adora quebrar madeira. É mais fácil ensinar autoestima em crianças? Sim. Por quê? Porque as crianças têm menos crenças do que a gente. Simplesmente por isso. Então, quando a gente é pequeno, a gente tem crenças diferentes. Não que a gente não tem tantas crenças, mas a gente tem crenças diferentes. Nós quando somos crianças, nós tendemos a acreditar mais nas coisas. E isso nos dá mais poder quando a gente é pequeno. Por quê? Porque a gente pensa nas crenças positivas mais do que as negativas. A régua é completamente diferente. É uma balança ali, né? Então, quando você é pequeno, você quase não tem regras negativas. O que normalmente te impõe essas regras negativas é a sociedade, os pais, a escola, a família. Aí isso vai equivalendo, às vezes até ultrapassa. Se você não tiver o conhecimento que eu estou passando para vocês agora. Tendo o conhecimento que vocês estão tendo agora, vocês podem mudar isso. Tá? Então, por que normalmente é mais fácil para as crianças? Porque elas têm uma crença mais positiva. Tá? Se você fala para uma criança, você faz ela acreditar, é mais fácil você convencer uma criança do que convencer um adulto, né? Então, claro que isso você pode levar para qualquer lado. Nós da arte marcial tentamos fazer as crianças acreditarem que são capazes de fazer o que elas quiserem, sempre em prol de ajudar elas, né? Nosso objetivo sempre é formar as crianças para que elas façam uma sociedade melhor. Esse é o nosso objetivo, propósito da TEA Morumbi, inclusive. Então é mais fácil você convencer ela. Se você falar para ela, eu vou te treinar e eu vou te preparar para conseguir quebrar aquela madeira. O exemplo como a senhora usou. E se você conseguir pôr isso na cabeça dela, ela vai acreditar nisso e ela vai conseguir quebrar. Eu tenho alunos que são pequenos, que eu consegui trabalhar com eles. Hoje eles não são tão pequenos assim, eles cresceram, tá? Mas na época eles tinham eu não me lembro agora, se a senhora Zilda pode falar quantos anos tinha essa filosofia. Mas eu consegui treinar 2 alunos meus que eu lembro de cabeça agora, que foi bem marcante, que eles treinaram por uma semana inteira quebramento. Aí o último dia de treino de quebramento eles conseguiram quebrar madeira marrom ou a preto. E eles tinham 10 anos de idade, uma madeira para 18 anos, e eles quebraram a madeira marrom ou a preta, eu não me lembro. Mas o que? Eu fiz eles acreditarem. Eu falei, eu vou treinar vocês, vou preparar vocês, tudo que vocês vão precisar fazer para quebrar, eu vou preparar vocês. E eles conseguiram, eles entraram nisso, eles confiaram em mim, eles tiveram a confiança em mim, e automaticamente a confiança em mim deu a confiança para eles, e eles tiveram a crença que eram capazes. Uma coisa levou a outra. Então, para a criança é um pouco mais fácil por isso, eu vejo dessa forma. Tá? Então, nós adultos temos que tentar nivelar essa balança, tá? Porque essa balança ela pode nos atrapalhar. Tá bom? Professora Elaine. Adultos também pressupõem mais, assim, eles já pensam na cabeça dele que se ele fizer isso vai dar errado por causa de alguma experiência passada. A criança já não pensa tão à frente. Ela pensa agora. A autoestima tem que ser ensinada desde cedo. É mais difícil aprender e incorporar quando somos mais velhos. Hoje temos preocupações de ensinar autoestima aos nossos filhos. Na minha época não era assim.
Sim, com certeza, porque na época a tendência do mundo é ela vai evoluindo, né? O mundo nunca para, tá? E nem o ser humano, assim, sempre tende a evoluir, mesmo que seja pouco, mas a gente sempre tende a evoluir, sempre, tá? Isso é sempre. Então, o mundo vai evoluindo, né? Tem as necessidades do tempo da senhora, do tempo antes da senhora, do tempo antes da senhora, não vou falar de idade, mas os tempos anteriores, eles tinham outras necessidades, era outra evolução, assim, a gente está passando nesse momento agora que nós estamos vivendo hoje, é um momento de evolução, então as necessidades são outras, são diferentes, então os pais tinham outras necessidades naquele momento, os professores tinham outra necessidade naquele momento, hoje é muito diferente, hoje é a época da comunicação, hoje tudo é muito rápido, fácil, e de certa forma as pessoas não sabem lidar ainda com isso, então e é importante abordar sobre esse assunto, porque como que a gente vai ensinar sobre autoconfiança, sobre autoestima, sendo que muitas vezes a gente não desenvolveu isso, sabe? Uma preocupação minha sempre quando eu vou passar alguma coisa para vocês é entender se eu tenho um certo domínio ou eu tenho pelo menos o conhecimento necessário para poder passar uma parte básica para vocês. Então, se a gente sempre tem que olhar se a gente tem a obrigação de ensinar, seja professor, pais, políticos, tem a obrigação, eu acho que a obrigação mínima que a pessoa tem como líder ali, que tem a obrigação de ensinar, é tentar criar o conhecimento. Eu tenho isso, eu desenvolvi isso, o quanto eu tenho de desenvolvido isso para poder passar isso adiante, tá? E hoje é uma necessidade, como você falou, é a necessidade dos pais, sim, porque, como eu falei, na época da comunicação, muita informação, e isso está deixando as pessoas perdidas. Porque você hoje pode ser tudo, aí você desse tudo não consegue se encaixar em nada, porque não conseguimos estudar sobre tudo, ou ver tudo, ou saber todas as possibilidades. Então esse é um problema. Ela tinha 10 anos e quebrou a preta. Quebrou a madeira preta com 10 anos, porque eu fiz ela acreditar que conseguia. Inicialmente ela não quebrava nem a madeira verde. Começou na semana do quebramento, ela não quebrava nem a madeira verde. No final, no último treino da semana, na última aula, ela quebrou a marrom. A preta. Com 10 anos. Ela e o Sr. Torres. O Sr. Torres era um pouquinho mais velho, achei um pouquinho mais de idade. Mas também quebrou madeira preta. Então é mais ou menos por aí o negócio, tá? Uma boa colocação, Sr. Azildo. Acho que deu para responder? Não sei se deu para responder bem. Mas uma boa colocação. Exatamente. Falou tudo. Tá, bom, então as regras universais, eu estava meio ansioso por essas. As regras universais são, eu vou falar ponto a ponto e eu vou falando sobre ela, tá? A regra da atração, tá? O que é a regra da atração que eles colocam aqui? A regra da atração é você atrai aquilo que é semelhante a você. Tá? Isso é meio dolorido às vezes, tá? Eu sei que com as pessoas que eu convivo eu sei que não, tá? Mas para algumas pessoas que podem ver depois ou que estão vendo agora, pode ser um pouco doloroso, porque vocês vão ter plena certeza agora, sabendo dessa regra, que se você convive com pessoas ao seu redor que tem coisas que te incomodam ou que você acha que é errado, pode ser que você também tenha, tá? Porque nós atraímos os nossos semelhantes, é a regra da atração, é uma regra universal. Todos os cunhos filosóficos que são estudados falam sobre essa lei. Você pega o segredo fala bastante, o livro, o segredo fala quase basicamente sobre isso, a lei da atração. Então a regra da atração é isso, você atrai aquilo que é semelhante a você, tá? Então se você vê pessoas perto de você mentindo, se você vê pessoas perto de você, sei lá, fofocando, uma coisa que não me incomoda um pouco, pode ser que você também tenha um pouco disso. É meio dolorido de entender isso, mas faça uma reflexão. Eu já fiz a reflexão, é bem dolorido isso, inclusive, porque isso traz o autoconhecimento. O autoconhecimento é doloroso, tá? Você sofre. Quem? Professor Borba, está lá de Brasília. Então é mais ou menos por aí, tá? A lei da atração é isso, é você atrai aquilo que você tem em comum, tá? Então se você tem, por isso que eu fico muito feliz, porque eu tenho uma boa família. Eu sou muito feliz com a minha família, eu tenho até muita saudade da minha família, porque faz muito tempo que a gente não se encontra e nunca fiquei tanto tempo sem encontrar a minha família. Seu Sérgio também. Seu Sérgio Penoli? Uhum. Seu Sérgio, tudo bem? Meus alunos são fantásticos, meus amigos são fantásticos, meus alunos são fantásticos, as pessoas que me rodeiam são fantásticas. Eu fico muito feliz por isso, por poder atrair essas pessoas ao meu redor. Claro que não tem como você repelir 100% das pessoas da maneira que você... receber as pessoas da maneira que você quer. Uma hora ou outra aparece, porque nós não somos perfeitos também. Então a gente vai atrair também aquilo que a gente tem semelhante, tanto as qualidades quanto os defeitos também. Então a gente tem que fazer essa reflexão
trazer para dentro. Essas regras, reflitam sobre elas depois. Eu posso mandar para vocês se quiserem, manda inbox depois aí, quando acabar a live. Aí manda inbox que eu mando para vocês as regras, tá? As definições para vocês poderem refletir. Elas trazem autoconhecimento, tá? E o autoconhecimento é poderosíssimo. Quando você se conhece, você consegue ter grandes poderes. A regra da causa e efeito, tá? A causa e efeito também vem em vários cunhos filosóficos isso. Causa e efeito basicamente tudo que tem uma causa tem um efeito, tudo que tem um efeito tem uma causa. Tá? Então tudo o que acontece vai gerar alguma causa. Se eu der um tapa, se eu chegar na rua do nada e der um empurrão em alguém, isso vai causar um efeito. Eu tive uma causa que causou um efeito. Que pode ser uma briga, por exemplo. Então tudo que existe tem a causa, tem o efeito. Então se acontecer um efeito e você não sabe qual é a causa, descubra qual é a causa. Se você teve um efeito e não sabe se você teve uma causa e não sabe qual foi o efeito, busque saber qual que é o efeito. E uma coisa vai trazer também o autoconhecimento de vocês. Então, traga a causa e efeito. Você tem que saber bem claro o um e o outro das suas ações. Isso vai fazer você ter uma direção melhor das suas ações. Você vai conseguir acionar melhor as suas ações. Tá? Vai ter uma direção mais calculada das suas ações. Tá certo? Então, a segunda regra é a regra de causa e efeito. Dá para entender essas duas regras aí? A da atração, bem comum. A maioria das pessoas hoje já conhecem isso. Causa e efeito é a segunda regra. Toda causa tem um efeito. Você tem que saber as duas. Se você teve uma causa e não sabe que efeito deu, você tem que saber. Busque saber isso. Se tem um efeito que você não sabe, muitas vezes acontece isso. Acontece um efeito ali, você vê uma resultante de alguma coisa e você fala, nossa, mas como que aconteceu isso? Mas você vê um caso claro aí para as mamães que estão presentes, eu sei que tem muitas aí que estão assistindo. Você vê lá, fala seu Pernoni. Seu Trielli. Seu Trielli tá aí também? Eu vejo bem relance aqui, seu Trielli. Então, bem claro, essa aqui é bem fácil, tá? Essa aqui eu já presenciei essa. Eu vi já relatos de mães reclamando que os filhos gritam. Tá? E fala, que meu filho é muito gritão e tal. Aí, isso é um efeito que ela me descreveu, né? Eu fui tentar achar a causa. Por que ele é gritão? Aí, primeira coisa que o filho faz... Mas eu parei pra você não fazer isso! Que isso tá errado! Sai gritando com o filho. Da onde que surge isso? É uma crença do filho é o quê? Que isso é uma coisa comum. Você sai gritando é uma coisa comum, porque ele aprendeu isso com o papai ou com a mamãe. E daí ele vai replicar isso. Então, às vezes, o problema não está tanto com os filhos, está com a gente também. Está com nós, professores também, nós que ensinamos também. Às vezes a gente passa uma coisa para o aluno que ele entende daquela forma. Então, você tem que saber o causa e efeito. Eu tentei trazer uma ilustração para vocês entenderem um pouco melhor. Que mais? A regra da polaridade. Essa também é fantástica, porque aí a gente entende muita coisa. Porque a gente pensa, né? Eu sei que muitos de vocês que me seguem aqui e pessoas que me rodeiam ali, meus alunos, minha família, meus amigos, têm um pensamento positivo, por exemplo. E pensam em fazer o bem. Não, tem amigos que fazem parte de grupos de caridade, na qual eu também ajudo quando dá. Tenho alunos, instrutores aqui de São Paulo, alguns fora de São Paulo que fazem caridade também, que ajudam algumas instituições. Então, eu me rodeio de pessoas que fazem o bem. Aí só que a gente, quando se depara com o contrário disso, a gente fala, nossa, mas por que isso existe? Por que tem... Nossa, eu tento sempre pensar no bem, mas às vezes aparece o mal. Ali o cara que quer roubar, o cara que quer assaltar, o cara que mata. Existe isso também. Por quê? Porque nós vivemos no universo, nosso universo, nosso plano aqui de existência, ele é binário, ele é polarizado. Tá? Polarizado não no sentido que vocês veem político, essa palavra ela tá meio ruim, né? Mas eu vou usar ela agora. A senhora Kelina tá indo embora, tá se despedindo de você, porque ela vai treinar na aula dela de taekwondo agora. Tchau, senhora. Obrigado pela presença aí, hein? Quarta-feira que vem tem de novo. Eu sei que a senhora tá acompanhando a gente. Obrigado por acompanhar lá do Peru, acompanhar a gente. Eu sei que é amiga da senhora Bárbara e tá sempre com a gente. Obrigado pela presença. Tchau, senhora! Beijo! E, bom, a gente vive num mundo binário, então sempre que tem um contraponto, tá? Então, aquela Yin Yang é o mais comum que vocês veem, mas também o Yin Yang é lá da Ásia, né? Da China, do Japão, não me lembro exatamente, mas é da Ásia. E você vê isso em tudo tem um lado e o outro, sempre vai ter, e sempre em equilíbrio, tá? Então, se você vê, hoje nós estamos passando por uma situação que é muito ruim, então não passa por uma situação que é horrível. Teoricamente, essa polaridade ela vai mudar uma hora, e uma hora a gente vai ter
a bonança aí também, tá? Você vê na Bíblia, inclusive, você vê isso, né? Depois da tempestade vem a bonança, é o equilíbrio da polaridade, da regra da polaridade. Sempre tem um lado e o outro, sempre tem um positivo e negativo, tá? Uhul! Que? Que bom, então. Depois disso vamos Sim, ter... sempre tem. É legal você ter esse conhecimento da regra da polaridade por isso, porque às vezes te dá um... Por exemplo, nós estamos fazendo quarentena. Aí estamos seguindo bem a risca, assim, no medida possível. A gente vai de casa para TA para casa e segue protocolos de higiene completos, assim, de chegar em casa, tem que tomar banho para lavar. Tá? E chega na TA, tem que quase tomar um banho de álcool em gel para entrar e tirar o sapato. Tem mais proporção de regras que a gente está seguindo para... Mas basicamente a gente está seguindo a regra da quarentena bem certinho. A gente está saindo para festa, saindo para, sei lá, para restaurantes, enfim. Não estamos saindo para isso. Aí você vê pessoas na rua, tipo, no bar bebendo, ou fazendo, tipo, um patatinho de galera, e você pensa, putz, eu tô aqui fazendo isso, tô, tipo, fazendo o que é certo ali, o que deveria todos fazer, e a galera não. Então você sempre vai ver as duas coisas. Então você tem que saber que isso vai existir. Nós vivemos num mundo binário, tá bom? Regra da harmonia. Deixa eu ver, eu vou usar os termos também que tá aqui, para não perder nenhum detalhe, porque essa regra é muito importante. Me coloque aí, se tiverem dúvida, podem perguntar aí. As dúvidas até agora foram excelentes, tá? O senhor Oliveira, a senhora Zilda, a senhora Yumi, quem mais perguntou? A senhora Kelina também participou bastante. Isso foi o que eu falei, a regra da harmonia que eles colocam aqui é o que eu falei lá, nós uno igual ao todo. Então vamos falar os termos daqui, ó. Cada um de nós é parte de um todo maior. O universo, nós fazemos parte do universo. Isso significa que quando ferimos os outros, de fato estamos ferindo a nós mesmos. Quando ajudamos alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. Este é o porquê e tão importante obedecer o que é certo. Toda vez que fazemos uma boa ação, de fato todo o universo melhora. Tá? Então é basicamente isso, a lei da harmonia é isso. Você tem, eu vou trazer um conceito um pouquinho diferente também, mas a lei da harmonia que eles põem aqui é exatamente essa. Nós fazemos parte de um todo e nós temos que harmonizar. É como você pegar uma guitarra ali com 6 cordas, tal, e você não harmoniza as cordas. Se você bate nas cordas, aí o som não vai sair limpo, ele não vai sair bem feito, não vai sair harmônico. Então você tem que fazer o quê? Você tem que alinhar para que todos estejam harmonizados, tá bom? Então essa é a regra da harmonia. Não vou trazer o conceito mais amplo. A Zilda falou assim, a regra da polaridade dá uma acalmada na gente, porque a gente sabe que vai passar. Sim, exatamente. A gente tem que ter esse consentimento, como a gente falou. Você bem falou aqui, porque essa regra ela é fantástica, porque a gente entende por que está acontecendo isso. Porque é uma regra que existe universal, é uma coisa que foge do poder humano, é uma coisa do universo. O universo tem poderes sobre-humanos, né? Então eles controlam a gente só vai se movimentando conforme ele joga a gente na vibração dele, né? Então a gente vai se adaptando ao universo, fazendo parte dele, né? Da mesma forma que a pessoa que bebe bastante acaba com o fígado ali, o fígado não tem como se socorrer da bebida, mas você como pessoa pode ajudar ela, né? O universo, nós somos parecidos. A regra da evolução é a última regra. Tudo está constantemente mudando. Em um mundo de constantes mudanças, é muito importante prestar atenção e permanecer aberto ao aprendizado, de maneira que possamos adaptar as situações de mudanças, circunstâncias e desafios que encontramos em nossa vida. Tá? Nós estamos em constante evolução. Sempre, como eu falei anteriormente, a regra da evolução, nós estamos em constante evolução. E nós temos que estar abertos para aprender, para que a gente possa continuar evoluindo e talvez evoluir mais, e poder evoluir de uma maneira mais acelerada. Quanto mais evoluídos nós terminarmos nossa vida, que é finita aqui na Terra, melhor. A gente vai poder, evoluindo, a gente vai poder ajudar todo o universo, ajudar a sua sociedade, ajudar a sua família, ajudar o seu ente querido, a sua pessoa mais próxima. Então, você aprendendo, você estando aberto ao aprendizado, você vai ter mais conhecimento, vai ter automaticamente mais capacidade de poder ajudar ao próximo, tá? O sucesso na vida se dá por essas regras. A regra da atração, causa e efeito. Eu não memorizei, por isso que eu estou lendo aqui. Regra da polaridade, regra da harmonia,
Regra da evolução, eu não lembro a ordem, eu estudo todas elas de uma maneira até mais aberta do que essa que eu estou passando para vocês, mas eu não lembro a ordem. Tá? Esses são os conceitos que eu trouxe para vocês da crença. Então, em conclusão, isso tudo, hoje eu passei um pouquinho mais do que normalmente eu faço, normalmente eu paro 50 minutos, eu já passou um pouquinho. Mas acreditem em si mesmos, acreditem em si. Tenham confiança em si para poder manifestar quem são. Porque aqui nós concluímos que as crenças definem quem vocês são. E quem vocês são é o que vocês manifestam na sociedade. Uma coisa leva a outra. Então, saibam quais são as suas crenças. Quais são as positivas que lhe foram passadas, quais foram as negativas que lhe foram passadas. Para você poder ter confiança. Como que você vai poder ter a confiança? Tendo autoconhecimento, como o Sr. Oliveira mencionou. Tendo autoestima para poder ser você mesmo. Porque um dos pilares que está ali, para você ser você mesmo, você tem que ter coragem. Coragem. A coragem é algo que te dá força. Sem coragem, você é fraco para poder manifestar quem você é. Então tenha coragem de ser quem você é. Tenha autoestima, que é a alegria de ser nós mesmos, de ser quem somos. Tenha coragem para poder manifestar quem você é e as suas crenças. Manifestar as suas crenças também, porque as suas crenças